Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook da Meuc. Que bom que tu pode estar conosco nessa noite também para ouvir um pouco da palavra do nosso Deus. Mesmo nós estando distantes um do outro, a fé é aquilo que nos une. E isso é graça, é presente de Deus para cada um de nós. Eu quero iniciar trazendo uma palavra de saudação, uma palavra muito especial, que se encontra lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, a segunda parte. E esse é um versículo que tem me acompanhado já há muito tempo, me acompanhado na minha caminhada, e com certeza também ele é um versículo que se encaixa muito bem nessa situação que nós estamos vivendo atualmente. E ali são palavras de Jesus, onde ele diz o seguinte para cada um de nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essas palavras Jesus fala para os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, depois de ter passado um período aqui na terra com eles, e antes de subir ao céu, antes de ser levado à direita de Deus, ele faz questão de deixar essa promessa para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. E essa promessa é uma promessa que vale para nós também. Jesus está conosco todos os dias, em cada momento, em cada situação. E todos os dias aqui significam os dias bons, mas também aqueles dias não tão bons assim. Os dias de dificuldade, os dias de tristeza, os dias em que parece que nada vai dar certo. Nesses dias também Jesus está conosco para nos guardar, para nos acompanhar e para nos fortalecer a cada passo que a gente dá. Por isso, que a gente possa confiar também a cada dia nessa promessa, que a gente possa confiar e olhar para isso diante de toda a situação que nós temos vivido nesses últimos dias, de saber que o Senhor está conosco para nos guardar, para nos abençoar. Eu também quero te convidar agora a ter uma palavra de oração para falar com o nosso Deus, para falar com esse Senhor. Convido você a fechar teus olhos, baixar tua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, Pai amado, pela vida que Tu nos dá. Obrigado que ela é presente, é dádiva Tua. E obrigado, Senhor, que Tu estás conosco em cada momento e em cada situação. Tu és aquele que nos concede os dias bons, e nesses Tu estás presente, mas também Tu estás presente nos dias ruins, naqueles onde o problema vem, onde a dificuldade aparece. E obrigado que Tu estás ao nosso lado para nos guardar, para nos guiar, para nos fortalecer. Mesmo que muitas vezes a gente não percebe isso, mas isso é promessa Tua, e como é promessa a gente pode confiar. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a ter essa esperança, a ter essa confiança em Ti. E também vem agora nos abençoar, vem aquietar o nosso coração para que a gente possa ouvir da Tua palavra, para que ela fale ao nosso coração e também que por meio dela a gente possa ser edificado em Ti. Assim a gente te pede, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tenho apenas um aviso para dar para a comunidade, que é sobre a situação que nós temos vivido. Como vocês sabem, nós temos vivido uma situação de instabilidade em nosso país. Mas, diante disso, nós queremos reafirmar aquilo que foi dito já no início, de que as nossas programações estarão suspensas até dia 19 de abril, ou seja, não haverá estudo bíblico aqui na Meuc, não haverá os cultos presenciais, mas as mensagens continuarão sendo gravadas e disponibilizadas no Facebook da Meuc. Era esse o aviso. E tendo dito isso, quero passar também para a mensagem de hoje. E hoje a gente quer continuar e, na verdade, também encerrar o nosso tema de pregações do mês de março, que é sobre o livro de Gênesis. E esse livro, ele do início ao fim, é um livro fantástico. É um livro muito especial para cada um de nós. Gênesis é o relato do início da história do amor de Deus para com o ser humano. Gênesis é a prova de que Deus ele não mede esforços para ir em busca do ser humano. Deus não mede esforços para estar em comunhão com o ser humano. Mesmo que o ser humano muitas vezes
não perceba isso e por vezes despreze esse amor de Deus. Ainda assim, Deus, Ele vem ao nosso encontro. Ele está disposto para nos perdoar, Ele está disposto a nos salvar. E é assim desde o início. Gênesis também nos mostra que esse amor de Deus, Ele não quer ficar limitado apenas entre eu e Ele, entre você e Ele. Mas esse amor que é derramado na nossa vida, Ele quer se estender através de nós, para aquelas pessoas que também estão à nossa volta. Esse é o amor que transforma realidades, é o amor que derruba barreiras, é o amor que faz que coisas novas aconteçam. E hoje a gente quer falar um pouco a respeito da história do José. José é uma história bem conhecida por muitos, e ela quer nos mostrar justamente isso, que o amor, o perdão de Deus, uma vida com Ele, tudo isso nos leva a ter atitudes de amor para com o nosso próximo. O perdão que Deus nos concede nos leva a perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram. E uma vida com Deus nos leva a querer restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que está estragado. E José é um exemplo muito claro disso para cada um de nós. O livro de Gênesis termina com a história de José para mostrar que o agir de Deus em nosso favor tem reflexos em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos nossos relacionamentos. E para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, é necessário lembrar e voltar um pouquinho lá para o início de Gênesis. Lá em Gênesis 1 e 2, quando nos é relatado sobre a criação, ali fala que Deus criou o universo, Deus criou o mundo e tudo que nele existe. E Deus também criou o ser humano como coroa da sua criação. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E Deus fez o ser humano assim para ter um relacionamento com Ele. E aí no capítulo 3, nós temos o relato da queda, onde o ser humano ele desobedece a Deus e cai em pecado. O pecado original, como nós também vimos nesses últimos cultos, o pecado original, o primeiro pecado do ser humano, foi ele querer ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí os demais pecados que existem são consequências desse primeiro pecado cometido por Adão e Eva. A partir do momento que o pecado passou a fazer parte da realidade humana, o ser humano teve que enfrentar rupturas. E aqui eu quero pontuar as duas rupturas maiores. A primeira ruptura que o ser humano enfrentou foi uma ruptura no seu relacionamento com Deus. O ser humano, ele foi expulso do Jardim do Éden. Ou seja, ele foi expulso da presença de Deus, foi expulso da comunhão que ele tinha com Deus. Essa é uma primeira ruptura. A segunda ruptura que aconteceu foi que o ser humano enfrentou ruptura no relacionamento com o seu próximo. A gente percebe que desaparece a transparência e a confiança que existia no relacionamento de Adão e Eva. Surge a necessidade de esconder a nudez, de se proteger do outro. Um coloca a culpa no outro pelo pecado cometido. E as consequências dessa ruptura nos relacionamentos vai só aumentando. Mais tarde, lá em Gênesis 4, acontece o primeiro assassinato, e o texto diz que a maldade vai aumentando cada vez mais, e aí surgem brigas, surgem desentendimento, traição, mentiras, inveja, adultério e tantas outras coisas. E isso tudo o livro de Gênesis vai relatar para a gente. E isso acontece como consequência do pecado. Essa realidade nos mostra que a desobediência a Deus leva ao distanciamento do próprio Deus e também do nosso próximo. Leva a uma quebra no relacionamento com os seres humanos. E por que eu pontuo isso aqui? Porque a história de José tem a ver com essa realidade. A nossa história tem a ver com essa realidade. A história de José foi do jeito que foi, em grande parte por causa da maldade humana, por causa do pecado, por causa das dificuldades que havia no relacionamento da sua família.
nós vemos uma família com um grande problema em seus relacionamentos, onde tem inveja, tem ciúmes, tem fofoca, tem preferências por filhos, tem orgulho, tem traição, e isso só para falar de algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, essa história só levou o fim que levou, porque Deus estava no controle de toda a situação. O agir de Deus na vida de José alcançou a vida dos seus irmãos e contribuiu na vida de outras pessoas também. A história de José, ela é bem longa e por isso eu não vou me ater aqui nos detalhes, mas eu quero te convidar a tirar um tempo e conferir essa história, lembrar essa história, lembrar dos seus detalhes, ler os capítulos 37 até os 50 de Gênesis, que vai trazer o relato da vida de José. Mas, para o momento, eu quero te convidar para ler o desfecho dessa história, a parte final desse relato. E isso a gente encontra lá em Gênesis capítulo 50, versículos 15 ao 21. E esse relato nos diz o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Replicou-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Se tem uma coisa que fica clara na vida de José, é que ele passou por muitos altos e baixos. Em um momento ele estava na casa do seu pai, dos 12 filhos de Jacó, ele era o seu preferido, mas em outro momento o ódio que seus irmãos sentiam por ele era tanto que chegaram ao ponto de o vender como escravo. José então é levado para o Egito. Lá no Egito, em um primeiro momento, José ele estava trabalhando em um cargo de confiança na casa de Potifar, o oficial do exército. Mas em outro momento, ele foi jogado na prisão, vítima de uma falsa acusação. Então, toda a sua vida é cheia desses altos e baixos. Em meio a essa instabilidade toda, o que chama a atenção é que em todos esses momentos, sejam eles bons ou ruins, o texto nos fala que Deus era com José. Deus estava com ele. José buscava um relacionamento com Deus. E porque Deus era com ele, ele ia bem em tudo aquilo que ele fazia, não importando a situação. E por fim, a parte final da nossa história, também bem conhecida nossa, é que José, mesmo vendido como escravo, foi reconhecido por seus dons e talentos, e chegando a ocupar um cargo muito importante no Egito junto ao faraó, o rei do Egito. Ele se tornou governador de toda aquela terra. Deus então usou José nesse cargo que ele passou a ocupar como um instrumento para a salvação de muitas pessoas. E a salvação dessas pessoas veio em meio a uma crise muito grande, uma crise de fome, uma crise de seca. E José foi usado ali para a salvação desse povo e de toda a terra. E aí a gente percebe que o relacionamento de Deus com José e o agir de Deus na vida de José redundou em bênção para muitas pessoas, redundou em salvação. E o texto de hoje, o texto que eu li há pouco, mostra que a história não resultou apenas em salvação, mas também resultou em perdão, resultou em restauração, resultou em reconciliação. Essa história fala de uma salvação, não apenas de um sentido físico, mas fala de uma salvação dos relacionamentos. Os relacionamentos da família de José foram salvos, foram restaurados aqui. Os capítulos anteriores vão falar que devido à grande crise de fome que existia na terra, os seus irmãos são obrigados a descerem para o Egito em busca de alimentos.
E ali, entre tantas coisas que acontecem, uma delas, a mais importante de todas, é que José se dá a conhecer aos seus irmãos. E quando ele faz isso, ele também perdoa os seus irmãos por aquilo que eles tinham feito. E como sinal desse perdão, ele chama toda a família, toda a sua família, seu pai, seus irmãos, para habitarem na terra do Egito. E passado algum tempo, então, Jacó, pai de José, ele morre. E o nosso texto de hoje vai falar que surgiu um certo medo no coração dos irmãos de José. A pergunta que surgiu entre eles era a seguinte: será que era a presença do nosso pai que fazia José ser bondoso com a gente? Será que agora José não vai se vingar por todo o mal que a gente causou para ele? Os seus irmãos sabiam que José teria motivos suficientes para querer se vingar dele. Afinal, ele sofreu muito por causa da atitude de seus irmãos. Será que José ele tinha guardado mágoa? Será que ele tinha guardado o rancor, o ódio no seu coração? E então, movidos por esse temor, movidos por essa dúvida, os seus irmãos mandam um recado para ele, dizendo que o seu pai, o Jacó, enquanto vivia, pediu para que José os perdoasse os seus irmãos. E depois de mandar esse recado, os irmãos mesmos, os irmãos de José, foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e se ofereceram como seus servos. É interessante que na primeira vez que eles chegam diante de José, lá quando José se revela para eles, o texto não diz que eles mostraram alguma atitude de arrependimento. Agora eles mesmos confessam sua culpa e vão atrás do perdão. E o que impressiona nesse texto, e o que impressiona em toda essa história, é a atitude do José. José lida mais uma vez com seus irmãos, não com ódio, não com rancor, não magoado. Ele toma uma atitude totalmente oposta daquela que muitos esperariam. Mais uma vez ele declara o seu perdão. E esse texto ele é muito forte, ele é fantástico. O que José faz não é nada fácil. Quando a gente lê esse relato, parece que é algo natural, parece que é algo quase que automático o que José faz. Mas não, para ele não foi fácil. Assim como para nós também nem sempre é tão simples ter essa mesma atitude. Uma atitude de perdão, uma atitude de misericórdia. E assim como no caso de José, também na nossa vida, nos nossos relacionamentos, a gente vai encontrar dificuldades. Pessoas vão nos magoar, pessoas erram contra nós, existe traição, existe fofoca, existe mentira, existe inveja. Muitas vezes feridas são abertas em nosso coração, sejam por pessoas da família, sejam por amigos ou pessoas próximas a nós. Ou então, quando não somos nós que sofremos por algo que alguém nos fez, muitas vezes podemos levar o outro a sofrer também. São dois lados de uma mesma moeda aqui. E por isso falar sobre o perdão, na teoria, é muito bonito. Mas nem sempre é algo fácil de ser aplicado na prática. E nesse sentido, a história de José quer nos ajudar. Ela quer mostrar que o perdão pode não ser fácil, mas ele é possível sim. Não é fácil, mas é possível. Eu quero aqui pontuar 3 coisas de maneira bem breve nessa fala de José, que é a parte final ali do nosso texto, os versículos 19 ao 21. E ali José ele responde aos seus irmãos, ele mostra de maneira concreta qual é o resultado do perdão em nossos relacionamentos. E a primeira coisa que a gente pode aprender com José ali é que o perdão ele gera o reconhecimento do erro. E ali ele diz nos versículos 19 e 20 o seguinte: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. José já havia recordado e fez questão de lembrar novamente o que seus irmãos tinham feito com ele. Sem dúvida, eles eram culpados daquilo que haviam feito. Mas é importante ressaltar que José recorda seus irmãos do seu erro, não com a intenção de esfregar isso na cara deles. Não é com essa intenção. Mas José os lembra disso
para mostrar que eles não precisavam mais ficar se prendendo ao passado. Eles não precisavam mais ficar se prendendo ao seu erro. O passado aqui ele não é negado. José lembra o passado, lembra o erro, mas ele também não deve determinar de forma negativa o presente. Em outras palavras, José diz aqui para os seus irmãos, né, vocês erraram? Sim, vocês erraram, mas eu perdoo vocês. E assim como eu perdoei, vocês podem se perdoar também. Essa atitude de José mostra para a gente como é importante nós irmos ao encontro do outro para resolver nossos problemas, para resolver nossas diferenças. Porque muitas vezes acontece que nós temos um problema com um outro e a gente fala desse problema para 1001 pessoas. E a única pessoa com quem a gente não fala sobre o assunto é com quem eu estou tendo o problema. E aí, como eu vou conseguir resolver essa situação com o outro se eu não sento para conversar, se eu não vou de encontro para falar, para expor a situação? Ou como que o outro quer que a situação se resolva se ele não está também disposto a ouvir? Então é necessário buscar diálogo, é necessário buscar o outro, é necessário buscar a solução para o problema. José ele nos ensina a confrontar o problema, a resolver a situação e a fazer isso em amor. Uma segunda coisa que a gente pode aprender com José nesse texto é que o perdão ele aponta para a soberania de Deus. O versículo 20 ele vai afirmar, né? Depois de dizer vós intentaste o mal contra mim, o texto continua, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José aponta para aquilo que Deus fez por meio dessa situação. Deus prevaleceu sobre a atitude cheia de ódio dos irmãos e conduziu a situação de modo a fazer com que tudo cooperasse para o bem deles, para o bem de toda a humanidade. Esse texto mostra que Deus ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E muitas vezes Deus utiliza caminhos, utiliza meios de fazer sua vontade que nem sempre a gente consegue entender, nem sempre a gente consegue compreender. Mas em meio às muitas incertezas que podem surgir em nossa mente, se tem uma certeza que nós podemos ter, é justamente essa: Deus está no controle. José pôde experimentar isso em sua vida, e porque Deus está no controle, ele não tinha motivos para ficar amargurado, para carregar o ódio no seu coração. Da mesma forma, os irmãos de José não precisavam se prender aos seus pecados, mas olhar para aquilo que Deus havia feito por meio de toda aquela situação. Diante dos teus conflitos, diante dos teus problemas, dos teus relacionamentos, tu tens essa certeza de que Deus está cuidando de tudo? A partir do momento que nós passamos a encarar as coisas dessa perspectiva, de que Deus está no controle, com certeza o nosso lidar com cada uma dessas situações vai ser diferente. Vai ser um lidar diante dos olhos de Deus, saber que Ele está no controle da situação. Uma terceira coisa, então, que a gente aprende com José é que o perdão é uma atitude. E ali no versículo 21, ele vai falar isso. Ele afirma: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E aqui José deixa claro que mais do que um mero sentimento, mais do que apenas uma expressão da boca para fora, perdão é ação, é atitude. José já tinha demonstrado isso quando ele se revelou aos seus irmãos, lá no capítulo 45. Lá no capítulo 45, o texto relata que ele abraçou os seus irmãos, que ele beijou cada um, chorou com cada um deles e mandou que retornassem para suas casas e que trouxessem as suas famílias para virem habitar na terra do Egito. E ali a gente vê, por meio das atitudes de José, que ele concede o perdão de maneira bem prática aos seus irmãos. E agora, nesse texto, para não deixar dúvida nenhuma para eles, mais uma vez, ele confirma o seu perdão ao se comprometer no sustento dos seus irmãos e se comprometer no sustento dos seus filhos. Assim como José, você consegue ter atitudes de amor para aqueles que te machucaram? Você consegue ter atitude de amor para aqueles que te fizeram algum mal?
Com certeza não é fácil, mas esse é o sinal mais claro e concreto do perdão. Como eu falei antes, novamente eu afirmo isso. Para José não foi fácil chegar a esse ponto. Para José não foi fácil perdoar os seus irmãos. Muitas vezes não é do dia para a noite que a gente vai conseguir perdoar o outro que errou contra mim, mas é necessário deixar Deus agir e trabalhar em nossa vida para que isso seja possível um dia. Quando lemos a história de José, vemos por quanta coisa ele teve que passar. Foi um longo processo de aprendizado, no qual Deus foi moldando a sua vida, no qual Deus foi moldando o seu caráter, até então que ele pôde encontrar os seus irmãos e os perdoar e mostrar amor. Com a gente não é diferente. Perdão é um processo, e esse processo quer resultar em uma atitude, que é o ato de perdoar. E por isso nosso texto termina dizendo: assim os consolou e lhes falou ao coração. Esse tema do perdão é um tema um tanto quanto complexo para ser trabalhado, porque ele toca em muitas feridas que estão abertas em nossa vida. Mas esse último versículo do nosso texto nos fala algo muito importante. Somente o perdão pode trazer consolo. Mágoa, ressentimento, ódio, isso tudo pesa o nosso coração. O perdão é aquilo que nos quer trazer alívio para ambas as partes, tanto para aqueles que sofreram o erro, também como para aqueles que cometeram o erro, aqueles que erraram. O perdão ele traz alívio, traz consolo para os dois lados. Com a história de Gênesis, com a história de José, a gente percebe que o ser humano ele sofre sim as consequências do pecado, seja no seu relacionamento com Deus, seja no relacionamento com o seu próximo. Mas ao mesmo tempo, Gênesis também mostra que Deus ele quer restaurar relacionamentos. Quer restaurar o relacionamento do ser humano com ele, mas também quer restaurar o relacionamento do ser humano com o seu próximo. Com a história de José a gente consegue perceber isso. E à medida que nós vamos caminhando para o Novo Testamento, essa verdade ela vai sendo revelada a nós de maneira muito mais clara e muito mais concreta. Isso a gente vê lá no Novo Testamento, na carta de 1 João, capítulo 4, versículos 10 ao 11, onde o apóstolo nos diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Jesus, Ele veio nesse mundo com um objetivo. Ele veio nesse mundo com uma missão. Jesus veio trazer restauração em nossos relacionamentos. Ele veio restaurar, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento que havia sido rompido com a expulsão do ser humano do Jardim do Éden, Jesus ele veio restaurar isso, para que o ser humano pudesse agora ter um novo relacionamento com esse Senhor. E em segundo lugar, Jesus veio restaurar o relacionamento com o nosso próximo. Assim como o pecado trouxe ruptura no nosso relacionamento com Deus, ele também trouxe ruptura no nosso relacionamento com o próximo. E Deus ele quer consertar isso. E isso a gente vê na cruz. A cruz é sinal do amor, do perdão de Deus a nós. E esse amor, esse perdão também quer ser estendido ao nosso próximo através da nossa vida. A motivação para eu perdoar, a motivação para eu amar, até mesmo o meu inimigo, até mesmo aqueles que me fizeram mal, é o amor de Deus por mim. É isso o que esse texto de 1 João nos diz. Um amor que eu não mereço, mas mesmo assim, Deus faz questão de amar. O perdão de Deus também. É um perdão que eu não mereço, mas mesmo assim, Deus faz questão de me perdoar. E talvez eu pense no meu próximo, e talvez eu pense que ele não merece o meu perdão. E de fato, talvez ele não mereça o teu perdão. Mas mesmo assim, nós somos chamados a perdoar. O texto de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 22, vai nos dizer o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor,
Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso que Jesus está dizendo aqui não é uma mera fórmula matemática, mas significa que devemos e que somos convidados a perdoar infinitamente. E por quê? Qual é a razão, qual o sentido, qual o motivo para eu fazer isso? É aquilo que a parábola do Criador incompassível vai mostrar, que é o texto que vem logo em seguida desse de Mateus. Nós somos como aquele servo que tem uma dívida imensa com o seu Senhor, uma dívida impagável, mas esse Senhor se compadece desse servo e perdoa a sua dívida. Só que mesmo depois de tamanho perdão recebido, esse servo não consegue perdoar o seu próximo, que devia bem pouco para ele. E ele foi, então, e jogou esse seu próximo na prisão, por ele não ter pagado a sua dívida. Isso como um sinal de ingratidão. Ele não conseguiu entender o perdão que ele recebeu. Nós somos chamados a fazer diferente desse servo que não perdoou a dívida do seu próximo. Assim como Deus perdoou a nossa dívida impagável, assim como Deus perdoou o nosso pecado, nós somos chamados a perdoar também. Assim como José conseguiu perdoar os seus irmãos, assim também nós somos chamados a perdoar aqueles que nos ofenderam. E eu quero terminar essa mensagem trazendo o exemplo, a história de uma mulher que foi alguém que também, assim como José, foi alguém que precisou aprender a perdoar. E para essa pessoa também não foi fácil perdoar o seu inimigo. E essa pessoa de quem eu falo é a Corrie ten Boom. Ela viveu durante a Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a família da Corrie era proprietária de uma relojaria na Holanda. E eles faziam parte de um grupo de resistência que trabalhava para proteger as famílias dos judeus. Eles abrigavam os judeus na sua casa, em um quarto que eles tinham um sótão escondido. Você pode ver essa imagem ali desse buraco na parede. Ali era o quarto secreto onde eles abrigavam os judeus, refugiados. E até que um dia isso foi denunciado, e a polícia nazista então veio, pegou a Corrie, sua irmã Betsy e seu pai, e os levaram para o campo de concentração. O pai de Corrie morreu logo depois, 10 dias depois desse acontecimento. A irmã de Corrie, a Betsy, ela morreu no campo de concentração. A Corrie foi a única que conseguiu sobreviver a tudo isso. E depois que ela saiu do campo de concentração, ela passou a dar palestras falando de sua experiência. E certo dia, depois de um culto em uma igreja lá em Munique, na Alemanha, ela viu um dos seus torturadores. E no final desse culto, depois que ninguém mais estava presente, esse torturador foi falar então com ela e agradecer ela pela mensagem de perdão que ela havia anunciado. A Corrie, naquele momento, ao perceber quem era aquele homem, ela ficou com o seu coração tomado de raiva, cheio de ódio. Ela ficou revoltada por ver aquele sujeito ali. Mas ela logo em seguida percebeu que aquele sentimento não vinha do Senhor. Então ela orou e ela fez a seguinte oração: Senhor Jesus, perdoe-me e me ajude a perdoá-lo. E mesmo depois de ter feito essa oração, ela não conseguia ainda ter pensamentos amáveis para com aquele Senhor. Ela não conseguia nem estender a sua mão para cumprimentá-lo. E aí então ela se voltou para o Senhor e orou mais uma vez. Ela orou: Jesus, eu não consigo perdoá-lo, dá-me o teu perdão. E aí, quando ela pediu pela ajuda do Senhor, quando ela pediu pelo perdão do próprio Deus, ela foi capaz de perdoar também, até mesmo um dos seus piores inimigos. E para encerrar essa mensagem, eu deixo essa mensagem que ela falou após esse episódio. E nessa frase ela diz o seguinte: a cura das engrenagens do mundo não está em nosso perdão, muito menos em nossa bondade, mas em Jesus. Quando Ele nos diz para amar nossos inimigos, juntamente com a ordem, Ele nos dá
o próprio amor. Então, se a gente pode perdoar a quem nos fez mal, se a gente pode perdoar os nossos inimigos, se a gente pode perdoar as ofensas um dos outros, é porque, em primeiro lugar, Deus nos perdoa. Deus derrama o seu amor em nossa vida. E por isso a gente pode estender esse amor, a gente pode estender esse perdão para o nosso próximo. Nem sempre é fácil fazer isso, né? A vida de Corey mostra que não é fácil dar o perdão. A vida de José também mostra que não é tão simples assim perdoar quem nos fez mal. Mas essas histórias nos mostram que é possível. Não porque a gente consegue pelas nossas próprias forças, mas porque o próprio Deus nos capacita e derrama do seu amor em nossa vida para que a gente consiga fazer isso. Então, diante dos conflitos dos seus relacionamentos, olhe para o exemplo de José, olhe para a história que ele teve com Deus e busque ajuda em Deus, busque sabedoria em Deus para conseguir lidar com cada uma dessas situações. Que Deus assim te capacite, que Ele te ajude a ser fonte do seu amor, a ser fonte do seu perdão e que esse amor e esse perdão na tua vida possam transbordar para aqueles que estão à tua volta também. Amém. Sendo assim, também eu quero te convidar, também agora no final, para termos uma palavra de oração e conversarmos com o nosso bom Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pelo teu grande amor que tu tem por cada um de nós. E obrigado que esse amor é capaz de nos perdoar, é capaz de nos dar salvação. O pecado trouxe rupturas na nossa vida, rupturas no nosso relacionamento contigo, rupturas no relacionamento com o nosso próximo. Mas obrigado que tu enviou Jesus para restaurar tudo isso. Nos ajuda, Senhor, a viver a partir desse teu amor. Nos ajuda também a estender esse teu amor que é derramado em nossa vida ao nosso próximo. Nos ajuda a perdoar aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos prejudicaram. E assim que a tua paz possa permanecer na nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que cada um de vocês possa ter uma boa semana, que o Senhor possa te abençoar, possa cuidar de ti e que a cada dia tu possa também se lembrar daquela promessa que eu lembrei lá no início da nossa mensagem. É esse que eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Jesus está contigo, por isso, não há o que temer. Ele está ao nosso lado para nos ajudar e nos guardar. Assim, uma boa semana, fiquem na paz do nosso Deus.